Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O primeiro fundamento para que possamos edificar a nossa vida como morada de Deus é a doutrina do arrependimento das obras mortas, conforme a gente viu na nossa aula, no nosso vídeo passado. O arrependimento das obras mortas deve ser a primeira coisa que o cristão precisa aprender. Antes de entendermos quais são as obras mortas, conhecermos cada uma delas, é importante a gente entender algo que para o mundo é estranho. Mas Jesus ele não veio trazer uma nova religião. Os judeus não esperavam que Jesus trouxesse uma nova religião. Jesus era o Messias, o escolhido, o ungido, e ele veio trazer algo que pegou meio que os judeus de surpresa. Eles esperavam que Jesus fosse restaurar o reino de Israel com aquela glória que tinha antes, nos tempos de Davi e Salomão. Mas Jesus, na verdade, veio trazer a restauração de um reino, mas não da nação de Israel, fisicamente falando. Jesus veio trazer o reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, para entrar no reino de Deus era necessário arrependimento. A palavra arrependimento é a tradução da palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. O arrependimento não implica apenas em tristeza, mas sim uma mudança no entendimento que poderá sim gerar tristeza quando da prática do pecado. Mas primeiramente o arrependimento implica em você reconhecer, entender as obras da carne, você entender que necessita de uma mudança de comportamento, entender que necessita mudar a sua forma de ver, a sua forma de ver a vida, o seu entendimento. Isso é muito importante. Jesus não vem trazer uma nova religião, mas Jesus traz o reino de Deus, um lugar espiritual onde a palavra de Deus é plenamente obedecida e cumprida. Aqui na terra, após o pecado, o reino de Deus ele foi retirado da terra. O homem passou a não mais habitar no reino de Deus e veio todas aquelas preparações que Deus fez para enviar o seu Filho para a terra, a fim de trazer o reino de Deus de volta à terra. O reino de Deus é um lugar de pureza, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. O reino de Deus é um lugar onde não habita a maldade, um lugar onde não habita o pecado. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos cidadãos desse reino e precisamos ter uma mudança de mentalidade. De fato, a conversão a Jesus Cristo não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de cidadania. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse versículo no livro de Efésios nos mostra exatamente o porquê é que nós precisamos ser edificados, construídos para a morada de Deus. No versículo 20, que nós já tínhamos visto anteriormente, nós sabemos que nós precisamos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas o versículo 19 ele mostra o motivo de nós termos que ser edificados para a morada de Deus. É exatamente pelo fato de nós hoje fazermos parte do reino de Deus e precisarmos andar como cidadãos desse reino. O reino de Deus, como eu já falei, é um lugar de pureza, de santidade.
Então nós passamos a andar de acordo com o reino de Deus, porque nós agora pertencemos a esse reino. Nós não pertencemos mais ao mundo. O mundo jaz no maligno. As obras da carne são obras da natureza morta, da natureza espiritual caída do homem. E nós precisamos nos afastar delas através da renovação da nossa mente, da nossa forma de pensar. Porque uma vez mudada a nossa forma de pensar, a consequência será a mudança das nossas atitudes, das nossas ações. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que para herdarmos o reino de Deus é necessário nos afastarmos dessas obras mortas, são as obras da natureza caída humana. O reino de Deus é um reino de santidade e pureza, é um lugar espiritual e que, uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós passamos a fazer parte, sermos cidadãos desse reino. E para podermos desfrutar, das bênçãos, do que é esse reino, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma mudança do nosso entendimento, nos afastando dessas obras mortas. As obras mortas iniciam com os pecados sexuais, a adultério, a traição, a infidelidade, a prostituição. Nós sabemos que Deus honra o casamento, Deus manda lá no livro de Hebreus, ele diz, digno de toda honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então os primeiros pecados são pecados sexuais, depois vem a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. Eu não vou falar de cada pecado desse, de cada obra morta dessa, porque no nosso discipulado, tem uma série sobre discipulado, uma série onde nós destrinchamos mais cada um desses itens. Então aconselho você a assistir se você quer aprender mais. Mas esta é a primeira doutrina básica, que é o arrependimento das obras mortas, e que é necessário esse arrependimento, essa mudança de mente, de mentalidade, para que nós possamos viver como cidadãos do Reino de Deus e herdarmos, tomarmos posse daquilo que tem no Reino de Deus, que é paz, que é justiça, paz, alegria, poder, saúde, são características do Reino de Deus. No próximo vídeo desta série nós vamos entender um pouco sobre a fé, apenas uma visão geral da segunda doutrina básica, que é a fé em Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida.